Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Nós estamos numa série de mensagens dentro do contexto da escatologia bíblica. E hoje eu quero falar um pouco sobre trombetas de Deus. 24 do Evangelho segundo São Mateus. Versículo de número 1 até o versículo de número 3. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Jesus vai voltar. Há quem não tenha certeza, há quem não tenha nem esperança, há quem não acredite na vinda de Jesus para o arrebatamento da sua igreja. Nós estamos há 12 semanas, talvez, falando sobre esse assunto. Algumas pessoas dizem: eu quero entender o Apocalipse. Eu não entendo essa agonia. Entenda a graça. Isso te basta. Mas vamos lá. Há algumas semanas atrás eu comecei falando com os irmãos aqui sobre como o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. Falamos sobre a última hora e eu fiz um discorrer de como os acontecimentos se desenrolaram no tempo e em que tempo nós estamos. Somos o povo da hora undécima, o povo da hora final do dia. Nós estamos na última hora do dia. Depois eu fiquei algumas semanas falando aqui sobre as dispensações. E dentro da teologia cristã existem correntes de pensamento. E alguns não concordam com a divisão da história por ciclos dispensacionais. Entretanto, para o leitor comum das Sagradas Escrituras, dividir a história em ciclos, em períodos, em tempos, facilita a compreensão dos acontecimentos, para que se entenda o momento que se está vivenciando. Nós estamos vivendo o chamado tempo da igreja, a dispensação da graça. Depois nós ficamos alguns dias falando aqui sobre os impérios mundiais. Falamos sobre o império de Babilônia, quando Nabucodonosor tem a visão da estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, falando do império medo-persa, ventre e coxas de bronze, falando do império grego, pernas de ferro, falando do império romano, pés de ferro e barro, falando do sistema de governo que envolve domínio, comando, ditadura, centralização de poder, em mistura com populismo, com o povo, tempo que nós estamos vivenciando. Naquele dia eu lembrei aos irmãos que, na visão de Nabucodonosor, uma pedra é solta, esmaga a estátua e enche a terra.
que aponta para o reino de Jesus Cristo, que há de cobrir toda a terra com seu domínio, com a sua justiça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, mas também com o seu comando, com o seu senhorio e com o seu domínio sobre todos os homens. Mostrei para os irmãos que nós estamos vivendo já momentos finais, no que se refere à brevidade e à proximidade da vinda do Senhor Jesus. Por alguma razão, agora, eu não lembro o que eu preguei terça-feira passada, mas sei que foi dentro do mesmo contexto. Quem lembra o que eu preguei terça-feira passada? É bom que agora eu te... As 7 semanas, né? As 7 semanas proféticas de Daniel. E aí eu mostrei para os irmãos que nós estamos vivendo um hiato entre a 69ª semana e a 70ª, que aponta para o período da grande tribulação. Vou abrir um parêntese. Eu ainda enfrento uma sequela chata do Covid. Minhas lembranças antigas estão vivas, plenas. As lembranças recentes dão assim apagões, que eu preciso fazer pequenos exercícios para trazer de volta. Mas vai recuperar. Diz amém, vai. Se você não disser amém, eu vou ficar pensando que você não quer que eu recupere tudo. Vamos lá. Então, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, e eu mostrei para os irmãos que nós estamos vivendo o tempo intermediário, que é o tempo da igreja. Hoje, eu quero conversar com os irmãos sobre como Deus manifesta, quais são os sinais que provam que nós estamos vivendo tempos finais. Quais são os elementos que devem confirmar? Tem muito crente vivendo alheio, tem muito crente brincando de religião, brincando de fé, levando a vida na maré mansa. Eu disse aos irmãos outro dia, há um louvor muito antigo, de Cícero Nogueira. Eu ainda era menino quando esse hino ganhou espaço no ambiente evangélico brasileiro. E a primeira frase do louvor diz assim: que bom seria se Jesus voltasse agora. Os crentes desta geração, presta atenção nisso, aqueles que se converteram da década de 90 para cá, ouvem falar de maldição hereditária, de prosperidade, de riqueza na terra, e pouco ouvem falar sobre doutrinas fundamentais da fé cristã. Estamos sendo treinados para a vida terrena, quando o escritor da epístola aos Hebreus disse que a nossa pátria está nos céus. Se tiver alguém do seu lado, diz para ele assim: nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Jesus está no templo em Jerusalém. O templo havia sido construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias, destruído novamente na invasão de Antíoco Epifânio. Os macabeus encabeçam um movimento de restauração do templo, de reconstrução do templo. Mas quando Herodes assume o comando do governo na Galileia, como rei Herodes, nomeado por Roma, Herodes não é bem visto entre os judeus. Ele é claramente rejeitado, até pela sua linhagem, pela sua origem. Ele não é judeu. Então Herodes, para ganhar a simpatia do povo judeu, constrói um templo fabuloso, de pedras brancas ou mármore branco. O historiador diz que de longe se via o reflexo do templo, quando o sol batia nas suas rochas, pedras que pesavam até 1 tonelada, faziam parte da estrutura do novo templo de Jerusalém, construído e edificado por Herodes. Os judeus estavam maravilhados. O culto havia sido restaurado,
Tudo bem que havia um comprometimento sério. Nos dias de Jesus, tanto o sacerdócio quanto o ministério levítico havia se tornado cargo político. Era Roma quem nomeava o sumo sacerdote, bem como os levitas. Mas os israelitas estavam satisfeitos, afinal de contas o templo estava funcionando. Quando Jesus está em Jerusalém, os discípulos levam Jesus para conhecer o templo. E quando chegam lá, mostram para eles: estás vendo que coisa linda, coisa maravilhosa. É bom lembrar que Jesus morava na Galileia e não em Jerusalém. Jerusalém está na Judeia. A distância não era curta, vai aí aproximadamente 190 quilômetros, que naqueles dias era uma distância descomunal. Quando Jesus vai caminhando no templo e analisando tudo aquilo, ele olha para os seus discípulos e diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Para os discípulos que estavam empolgados com o templo, aquela notícia de Jesus é um choque. Quando chegam lá fora, eles dizem: Senhor, conta para nós, quando isto vai acontecer? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a discorrer para eles sobre esses sinais, que eu estou chamando de trombetas de Deus. Por que trombetas de Deus? Porque são anúncios, são instrumentos que Deus usa para anunciar que Ele está vindo. A igreja precisa entender, a igreja não pode estar alheia. Então vamos observar alguns desses sinais muito rapidamente. A primeira trombeta que eu quero anunciar, que eu quero discorrer um pouco para você, é a natureza. Deus, ao longo do tempo, tem usado a natureza para declarar a sua ira, o seu juízo e o seu controle. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18 a 20, o apóstolo Paulo diz assim: dos céus se manifesta a ira de Deus, porque tudo o que de Deus se pode conhecer, tudo o que de Deus se pode conhecer, tanto os seus atributos, quanto a sua divindade e o seu poder, são manifestos nas obras criadas, para que os homens não tenham de que se desculpar. Então Paulo está dizendo que Deus faz da natureza um anunciador da sua natureza, do seu poder, da sua grandeza e da sua majestade. O salmista diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Aí Paulo diz, o salmista diz: não há voz, nem fala, mas em toda a terra se ouve as suas palavras. Então, prestar atenção na pregação da natureza é importante. No Evangelho segundo Mateus capítulo 24, versículo 7, o Senhor Jesus diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11, o Senhor Jesus diz assim:
E haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes, e fomes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. No versículo de número 25, o Senhor Jesus diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desfalecerão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. Jesus está declarando para a igreja que um sinal de que ele está prestes a voltar é a natureza bradando. Tudo bem, você pensou, mas o tempo inteiro houve terremotos na terra, o tempo inteiro houve tragédias e catástrofes naturais. A questão não é esta. A questão é que a natureza está bradando cada vez mais frequentemente, cada vez mais audivelmente. Por exemplo, eu puxei uma tabela. No século X, houve no mundo, século X, 32 terremotos. No século XI, 53 terremotos. No século XII, 84 terremotos. No século XIII, 115 terremotos. No século XIV, 137 terremotos. No século XV, 174 terremotos. Veja que vai subindo. No século XVI, 253 terremotos. No século XVII, 278 terremotos. No século XVIII, 640 terremotos. No século XIX, 2.119 terremotos. No século XX, houve mais terremotos que nos séculos anteriores juntos. A natureza está trombetando, a natureza está anunciando a proximidade da vinda do Senhor Jesus. E observe o seguinte, fiz algumas anotações disto. No ano 2000, na Índia, cerca de 100 mil pessoas morreram por causa de um terremoto. Em 1999, em Taiwan, 11 mil mortos. Em 2004, no leste asiático, as tsunamis que atingiram 13 nações, mataram cerca de 37 mil pessoas, feriram mais de 200 mil pessoas. Em 2005, nos Estados Unidos da América, na cidade de Orleans, o famoso furacão Katrina matou cerca de 1.800 pessoas e deixou milhões de dólares em prejuízo. No Paquistão e na Índia, no ano 2005, 75 mil pessoas morreram por causa de um terremoto. Cerca de 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. No Mianmar, em 2008, um ciclone matou cerca de 80 mil pessoas. Terremoto no Haiti matou cerca de 200 mil pessoas. Desabamentos no Rio de Janeiro, enchentes no Nordeste, incêndios no Canadá, incêndios em outras nações do mundo,
E é interessante, eu estava semana passada, 15 dias atrás, nos Estados Unidos. Eu estava no meio de uma live, meu computador estava ligado, meu celular estava ligado, meu iPad estava ligado. Os meus equipamentos são todos adquiridos no Brasil, mas no meio da minha live, todos os meus equipamentos pararam e começaram a alarmar e piscar a tela, anunciando um tornado que estava chegando, e um aviso: desça para o porão da casa. O que eu quero dizer com isso? Essas nações são preparadas para catástrofes naturais, mas os furacões arrebentam com a Flórida, as enchentes acabam com algumas partes do mundo, os incêndios arrebentam a Califórnia e o Canadá. Por quê? Porque a trombeta de Deus está tocando e ninguém pode conter o barulho da sua voz. O problema é uma igreja lerda. O problema é uma igreja cuja base está na terra e não no céu. É uma igreja que não está atenta à volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que haverá fome. Milhões e milhões de hectares de terra, por exemplo, se tornam inférteis todos os anos. O último relatório das Nações Unidas que eu li falava de 6 milhões de hectares de terra tornando-se inférteis todos os anos. Milhões de hectares de terra são devastadas todos os anos. Milhares de pessoas morrem de fome por dia, por falta de alimento, por falta de água. E a igreja não está vendo. Eu não estou dizendo para você parar de se programar para uma vida confortável na terra, mas eu estou dizendo: trabalhe por uma vida confortável na terra, mas não esqueça de trabalhar pela vida eterna no céu. O Senhor Jesus fala de coisas espantosas. Você já ouviu falar em OVNIs? Extraterrestres, El Niño, Laninha, buraco negro, Triângulo das Bermudas. São coisas espantosas. A natureza está dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E digo para os irmãos: a terra vai começar a ver de maneira muito mais autêntica a mão de Deus movendo a natureza. A terra, os habitantes da terra começarão a ver sinais extraordinários. A mão do Senhor vai se manifestar de maneira cada vez mais visível, de maneira cada vez mais inconfundível. Ainda que o mundo não entenda, igreja, esteja atenta. Jesus está avisando a noiva: a hora do encontro está chegando, e eu estou descendo para buscar a minha igreja. Só quem crê pode dar glória a Deus. Celebre ao Senhor, você que está em casa. Segunda trombeta que Jesus anuncia, que denuncia a proximidade da sua vinda, é o padrão de moralidade do mundo. Os costumes estão em franca mutação. O certo já não é mais tão certo, o errado já não é tão mais errado. As verdades e os valores se tornaram relativos. O mundo, se você analisar o mundo de 30 anos atrás para o mundo que vivemos agora, você verá que em 30 anos nós mudamos uma era. Aquilo que era escândalo já não é mais. O inaceitável agora é aplaudido. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo de 1 a 4,
Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias haverá tempos penosos, tempos trabalhosos, nos quais os homens serão amantes de si mesmos, desrespeitadores, desonestos, agredirão os próprios pais e mães, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Observe, vivemos uma geração que faz campanha de adoção de gato, cachorro e papagaio, mas não dá comida para uma criança faminta debaixo da maquise. Vivemos uma geração que processa alguém que porventura agredir um animal, mas que está defendendo a liberação do aborto. Eu não estou dizendo para agredir o animal, eu estou dizendo que há uma clara inversão de valores. Fala-se de uma média de 55 bilhões de abortos por ano no mundo. Destes, 25 milhões são chamados abortos clandestinos. Esta semana, uma senhora transmitiu em live, online, ao vivo, ela mesma provocando, fazendo o seu próprio aborto. E o título da live foi: venham acompanhar ao vivo o meu primeiro aborto online. Em que mundo nós estamos? Que geração é esta? Onde vamos parar? E presta atenção, isso não é um assunto de Brasil, isso não é um assunto de política brasileira. Esta é uma onda mundial, isso é global. O mundo está indo nesta direção. Todo o sistema de liberalismo do mundo e de progressismo. Pense que nações da terra, e isso inclui o Brasil, querem que crianças de 4, 5 anos tenham o direito de reivindicar cirurgia de mudança de sexo. Uma criança com 4, 5 anos não sabe diferenciar um chá do outro, não consegue na frente da internet discernir que desenho ela pode assistir e que desenho ela não pode. Está aprendendo a diferença entre mão esquerda e mão direita. Mas já tem nações onde essa criança já pode chegar na escola e dizer que quer a mudança de sexo. Se o pai e a mãe não aprovar, a escola faz um ofício e a justiça autoriza. E se o pai contestar, perde a guarda da criança. Uma senhora em Londres, próxima à morte, pegou o testamento e doou a sua casa de 120 mil libras para o seu gato de estimação. O mundo está pelo avesso, o mundo é estranho. Já não se pode mais falar de pecado, porque eu posso falar sobre pecado sem ser grosseiro, tosco com o pecador. Mas o problema é que o pecado está tão entranhado nessa geração que falar contra o pecado ofende o pecador. Então não se pode mais. Vamos lá, já que eu comecei, vamos entrar. Querem mudar a Bíblia? Afinal, a Bíblia fala de coisas que eu gostaria que ela não falasse. Gente que não sabe nem o ABC, o alfabeto, achando que a Bíblia é um livro ultrapassado. Gente que não sabe nem o próprio nome mais, porque vive de pseudônimos querendo julgar a Bíblia.
É tempo de a igreja se levantar em oração, em jejum, em paixão pela palavra e declarar que o Espírito de Deus vai varrer a humanidade com uma onda de avivamento espiritual. Mas olha só, não vai mudar, não vai melhorar, isso vai avançar, não vai reduzir, não vai retroagir, entenda isso. Isso vai continuar avançando. É uma onda violenta que prepara o mundo para o governo do anticristo. Jesus vai voltar. Vai chegar um momento que eu não poderei falar o que falei aqui. Mas preste atenção: o fato de me proibirem de pregar não me obriga a viver o que eles querem que seja vivido. Então, ainda que não se possa falar no púlpito, ainda que isso gere problemas, não esqueça, você é noiva, você tem a essência de Cristo, o Espírito Santo habita na sua vida, em casa, onde você estiver, o Espírito de Deus nos conclama para o encontro com o noivo na glória. Só quem crê, diga: louvado seja Deus, aplauda, engrandeça o nome de Jesus. Esse é o mundo no qual estamos. Terceira trombeta que anuncia a vinda de Jesus: os sinais sociais. O mundo inteiro está em crise. Hoje eu pesquisei a ONU diz, Organização das Nações Unidas, que existem mais de 100 milhões de pessoas em situações de rua no mundo. Existem mais de 100 milhões de pessoas que não possuem um lugar para viver. E mais de 1 bilhão de pessoas não têm moradia adequada. Nós nos escondemos na nossa casa e perdemos a visão dessa realidade. Perdemos a visão deste mundo. Há no mundo mais de 192 milhões de desempregados. Cerca de 1.000 crianças morriam de fome por dia em 1992. Hoje, 17.000 crianças morrem de fome por dia. Ou seja, os recursos aumentam, a comunicação aumenta, a tecnologia aumenta, o conhecimento humano se multiplica, mas as tragédias sociais não recuam. O mundo geme. O mundo está gemendo porque mais de 10 milhões de pessoas sofrem com a fome e a desnutrição. Muitos sofrem perda de peso, de estatura e até retardamento mental por causa da desnutrição. E a Bíblia diz: haverá fome em vários lugares. O relatório das Nações Unidas diz que cerca de 1 bilhão de pessoas estão permanentemente, gravemente desnutridas. Você se alimentou hoje? Quem tomou café da manhã, levanta a mão. Glória a Deus. Você sabia que tem gente que não? Quem almoçou hoje, levanta a mão. Glória a Deus por sua vida e sua providência. Você sabia que tem gente que não? Você sabia que há lugares onde as pessoas saem cantando ratos, besouros, lagartos,
tomando água com folha para sentir o sabor da folha. E o detalhe, não está sob o nosso poder mudar isto, embora tenhamos que trabalhar aquilo que está em nosso alcance. Mas é um sinal da vinda de Jesus. Agora, olhe o que a Organização das Nações Unidas dizem, apesar desses relatos de fome que eu acabei de falar, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo todos os anos. O mundo está morrendo de fome, mas 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimento aproximadamente são jogados fora. No Brasil, cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo todos os anos. Aí alguém me olha e diz: onde está Deus? Se Deus é amor, por que permite a fome? Ora, Deus é tão amor que fez a terra produzir o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, mas o homem não ama o seu semelhante. O homem é cruel, o ser humano é frio e ele se estraga a cada tempo. A ONU declara que cerca de 30% da população mundial está na linha de pobreza, e destes 8,4% está em extrema miséria. Se você não entende que isso é um sinal de que Jesus está voltando, então você ainda não entendeu a Bíblia. Repita comigo: meu lugar não é aqui. No Brasil, olha que assustador, isso aqui é sinal social, isso é uma trombeta. Entre 2016 e 2020, cerca de 35 mil crianças e adolescentes de até 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil. Dá cerca de 7 mil crianças e adolescentes mortos de forma violenta por ano. Um dia desse, uma criança sentada num tiroteio, a bala lhe matou na porta de casa, e ela ainda chegou para a mãe e disse: mamãe, está coçando aqui. Quando a mãe foi olhar, o sangue estava escorrendo. Sem falar de crianças vítimas da violência sexual, na maioria das vezes dentro da sua própria casa, do seu próprio ambiente de vivência. E há quem queira tornar esse tipo de crime apenas uma doença. Vocês que estão aqui no templo, vocês que estão comigo no templo online, deixa eu explicar para vocês uma coisa, para vocês entenderem a situação do mundo. Deus proibiu Israel de oferecer os seus filhos, as suas crianças a Moloque. Deus poupou a Nínive só por causa das crianças. Todas as vezes que Satanás quis destruir um plano de Deus, ele atacou crianças. Basta lembrar do Egito, basta lembrar de Belém. No dia que Agar se afastou de Ismael para não vê-lo morrer, e o deixou no deserto chorando e foi para longe, a Bíblia diz que o Senhor chegou para Agar e disse: levanta, porque Deus ouviu a voz da criança. Se o mundo está pensando que Deus não está ouvindo o gemido destas crianças, o mundo está enganado. E no dia que a mão de Deus começar a esmagar o mundo, ouça o que eu estou lhe dizendo: Jeová vai sacudir a terra. Deus vai sacudir a terra.
você vai ver palácios de governos trincarem sob tremores de terra. Vocês vão ver Deus exterminar homens repentinamente, antes ainda do arrebatamento da igreja, porque essas mazelas e misérias estão chegando às narinas do Todo-Poderoso, e Deus não é homem para que minta, e está escrito: tudo que o homem semear, isto também ceifará. O mundo moderno ainda não viu o juízo que está por se levantar da parte de Deus sobre a terra. A natureza está bradando, a sociedade, os sinais sociais estão gritando: igreja, a igreja está dormente e demente. Uma igreja mais política do que profética, uma igreja mais ideológica do que teológica, uma igreja que quer mais a terra do que o céu, uma igreja que gosta mais do engano do que da verdade bíblica. Mas este é o tempo que o Espírito de Deus nos conclama para nos aproximarmos do altar, porque a vinda de Jesus está próxima. Relatório da ONU diz que são gastos em drogas, crime organizado, pornografia, jogos de azar, gastos militares, sonegação de impostos, crime financeiro, trilhões de dólares todos os anos, quando bilhões seriam suficientes para tirarem todos aqueles que estão em linha de pobreza do seu estado de miséria. Então a questão não está em se Deus existe, a questão não é se Deus é amor, a questão é que o homem é tirano na sua natureza. Em Gênesis capítulo 6 o Senhor diz: o homem é mau desde a sua pequenez. Se Deus, ouça o que eu vou lhe dizer, se Deus julgou Sodoma, se Deus julgou os povos antediluvianos, se Deus julgou os ninivitas, se Deus julgou ao próprio Israel, esta geração não passará ilesa. Esta geração não passará impune. Basta nós lembrarmos, e é possível, foi ontem, cerca de 15 milhões de pessoas morreram, vitimados pela pandemia. Foi terroroso, foi terrível. Andei nas ruas de Salvador no período da pandemia, parecia uma cidade fantasma. Filhos arrancados dos braços dos seus pais e levados para internamento em isolamento, sem que os pais tivessem o prazer de acompanhar-lhes em seu processo de dor e de enfermidade. Mulheres que viram seus maridos morrerem, mas não puderam sepultá-los, como ao menos desejariam fazê-lo em caso de morte, já que não houve opção.
Quantos filhos perderam seus pais, quantos pais perderam seus filhos, quantos homens perderam suas respectivas esposas, e o inverso também é verdadeiro. Quantas igrejas ficaram sem os seus pastores, quantos pastores viram membros das suas igrejas morrerem, ricos e pobres morreram, grandes e pequenos, poderosos e enfraquecidos, e ainda não serviu de lição, porque lamentavelmente nós já esquecemos. Ninguém fala mais nisso. Quem fala nos famosos que morreram? Quem ouve falar mais? O tempo passa, nós somos a chamada sociedade líquida. Morreu, outro ocupa o lugar e a fila anda. Não há mais o sentimento de luto. É um sinal claro de uma sociedade para quem o amor se esfriou. E quer saber o pior? O mais grave? A igreja está indo na onda. A igreja está indo na onda. Está vivendo da mesma maneira. Não importa quem levanta e quem cai, quem sara e quem morre. Nós estamos lidando com a morte mais ou menos assim: vai em paz. Isso é um sinal de uma sociedade que se afasta de Deus, que está vendo as tragédias perto de si, mas isso não lhe incomoda. A minha fala nesta noite é para crente salvo, gente que crê no arrebatamento. A minha palavra é para quem está disposto a ir morar no céu. Se Jesus voltar hoje, você vai subir para a glória. Essa palavra é para você. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado ainda, eu vou falar quando os sinais apontam para a igreja. Quais são os sinais dentro da igreja que indicam que nós estamos na iminência da volta de Jesus? Como está a situação espiritual da igreja? Mas deixa para terça-feira. Nós temos sinais da vinda de Jesus. Vamos pensar, e eu já estou concluindo, em sinais políticos. Você já parou para ver como está o mundo? Haverá guerras, nações contra nações e reino contra reino. Presta atenção, hoje existem cerca de 135 conflitos armados ao redor do mundo. Hoje a imprensa brasileira só fala de guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, que está se estendendo por aquela região da Europa. Mas existem cerca de 135 conflitos armados, e alguns com a mesma magnitude. A Nigéria está em pé de guerra. Essa semana, na África do Sul, um estádio lotado com milhares de pessoas gritavam: morte aos fazendeiros brancos. O velho apartheid ressurgindo na África do Sul. Na Ásia há conflitos, na África há conflitos, na América do Sul há conflitos. O Brasil vive uma guerra nas ruas e avenidas, e eu e você não vemos. A política, nós nunca tivemos políticas tão instáveis em tempo recente da nossa história.
Nem nos períodos mais conturbados do Brasil nós tivemos eleições tão polêmicas. Incrivelmente, a sensação que se tem é que a eleição foi em novembro, mas ainda não acabou. Ainda não se assimilou o conceito de que há um governo estabelecido. E por que não pensar na Colômbia, que está em crise política? Por que não pensar no Equador, com presidenciáveis sofrendo tentativa de assassinato e até assassinato? Por que não pensar na Venezuela, no México, em Cuba, nos Estados Unidos, em crise política? Há uma instabilidade que é geral. E a Bíblia diz: quando disserem a paz e segurança, lhes virá repentina destruição. E sinto no meu espírito lhe dizer: haverá confusão entre os governos e entre os governantes. Eles vão se perder, não saberão o que fazer. Por que isso, pastor? Porque existe toda uma preparação para que surja o homem do pecado, o cara das respostas, o iníquo, o homem das soluções. Quando os governos estiverem perdidos, Satanás vai providenciar o governo do anticristo, que terá resposta para todos os conflitos. Ainda bem, aliás, eu vou dizer com Lázaro, ele diz da glória, e eu digo aqui: ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Quem tem essa esperança, levanta assim a sua mão e dá um brado de glória, de louvores ao Senhor Jesus. Oh, Rabaganai, Chori, Amanso, Rabadagaragas. Quem diria que a Rússia ressurgiria? Tudo bem, um urso, uma potência, mas estava adormecida há décadas. Os mísseis estão explodindo, caindo para lá. Você sabe quanto custa um míssilzinho daquele? Dá para comprar um lanche. Um míssil daquele daria para plantar 200 milhões de árvores, irrigar 1 milhão de hectares de terra, alimentar 80 bilhões de pessoas subnutridas, comprar 1 milhão de toneladas de fertilizantes, construir 65 mil centros de saúde, ou construir 340 mil escolas primárias. Você faz ideia de quantos estão caindo na terra agora? E as pessoas estão pensando que isso é normal. E Deus está olhando do céu e deixando. Porque enquanto isto, o pai olha para o filho olha para o pai, e o relógio de Deus está se aproximando da hora undécima. E o Espírito Santo que habita na igreja está dizendo: santifica, purifica, vem para a oração, volta para a palavra, volta para o altar. O noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Ah, você que está afastado da igreja, você que está desviado, você que se chateou com Deus, com a igreja, com o evangelho, com quem quer que seja, esquece tudo isso, volta para Jesus, porque o teu compromisso é com o céu.
Jesus vem. Sabe, em dado momento, eu estudo a Bíblia há 33 anos. E na medida que você vai crescendo em conhecimento, se é que você cresce, eu acho que você diminui, mas você vai se tornando meio sistêmico. Eu já estava meio que questionando esse negócio de Jesus voltar. Será que é verdade? Será que não é assim? Cada um vai morrendo e vai levando. Eu não duvidei do céu. Eu só comecei a achar que a terra seria sempre como foi. Quem vai morrendo, vai morrendo. Por isso que eu digo que quando eu me desafio a pregar um tema, eu sou muito beneficiado, porque ele me leva a mergulhar em questões nas quais eu não pensava mais, ou as quais eu não conhecia, não via, não enxergava. Na medida que estou estudando sobre esse assunto para ministrar a vocês, no meu coração a certeza está clara, latente, transparente, vívida, real, verdadeira, de que Jesus pode voltar ainda hoje. Provoca seu vizinho e diz para ele: quero ver você no céu, tá? Eu poderia falar de mais coisas, mas eu vou falar só de mais uma: a ciência. A ciência é uma trombeta clara anunciando que Jesus vai voltar. O profeta Daniel diz: a ciência se multiplicará. Alguns dizem que até meados do século passado, 1950 aproximadamente, o conhecimento humano avançava a uma média de 50 quilômetros por hora. De lá para cá o conhecimento humano passou a avançar a uma média de 50 mil quilômetros por hora. Até a década de 70 o conhecimento humano dobrava a cada 20 anos. Daí para os anos 2000 o conhecimento humano começou a dobrar a cada 20 meses. Até a pandemia o conhecimento humano passou a dobrar a cada 9 meses. Hoje o conhecimento humano está tão acelerado que aquilo que é moderno hoje será obsoleto amanhã. Já há igrejas fazendo culto sem a presença de pastor, cantor, ministério de louvor. A inteligência artificial está colocando o pastor para pregar no telão, um avatarzinho. Ministério de louvor também são avatares da inteligência artificial. E em casa você entra no sistema e tem a sensação que você entrou na igreja dentro de casa. A ciência se multiplicou. A tecnologia robótica está em níveis assustadores. A tecnologia dos veículos está fora de qualquer precisão. Em algum lugar do mundo, um investimento de aproximadamente $1 trilhão está desenvolvendo uma cidade completamente tecnológica. E a ciência é um claro sinal anunciando que Jesus vai voltar. Se você não acredita em mim, se você não acredita na Bíblia, olha para a natureza, olha para a sociedade, olha para o mundo, olha para a ciência. Como é que o meu equipamento daqui, só porque eu estava nos Estados Unidos e surge um sinal de um ciclone, o meu equipamento dispara? Isso é controle. Outro dia meu celular pediu atualização e eu estava chateado e vou atualizar. Não, deixa isso aí, senão não dá conta de ninguém. Não quero atualizar.
Quando eu acordei madrugada, que eu fui procurar para ver as horas, meu celular estava desligado, atualizando. Não precisa mais que eu permita. Atualiza sem a minha permissão. Você vai embarcar em alguns aeroportos do Brasil e do mundo hoje. Quando você vai passando, sua cara aparece numa tela, sua temperatura. Ou seja, o sistema sabe que você está se movimentando. A ciência se multiplicou, e se multiplicou de forma assustadora. E o detalhe, isso é ruim? Não. Isso anuncia que Jesus está voltando, só não esqueça disso. Que Ele está às portas, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Diga aí, eu não creio. E eu te digo, fica à vontade. Eu creio. E quando Jesus voltar, eu não vou poder te dizer, eu te avisei. Por que eu não vou poder dizer, eu te avisei? Porque eu não pretendo estar aqui. Eu pretendo estar na glória. Quem está comigo nesse propósito de vida, diga glória a Deus. Se você pode, se coloca de pé. Semana que vem a gente continua e eu falo sobre os sinais na igreja de que Jesus está voltando.